Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo isso. Meu nome é Arthur Baravas, eu sou professor de Geografia do curso Paulo Freire e hoje vamos dar prosseguimento com o nosso curso de Geografia do Brasil. Como a gente já tinha discutido nas outras aulas, agora serão aulas semanais postadas tanto aqui no YouTube quanto para quem está acompanhando no Classroom. Está aqui também, com slide já acompanhando também, com todas as coisas preparadas para vocês com muito carinho. Né? Hoje a gente vai dar prosseguimento com a nossa matéria, falando um pouco sobre a questão da indústria. Lembrando que lá na última aula a gente conversou muito sobre essa necessidade e esse compartilhamento de informações entre a indústria e o meio urbano. São meios interligados e que um não existe historicamente sem o outro, porque a partir do momento que a indústria ela passa a ter a relevância, sua relevância para o comércio, para a economia, o meio urbano também passa a ter, porque as indústrias elas são aplicadas ao meio urbano, elas são influenciadas e são coisas que andam em conjunto, certo? Então, a gente vê historicamente que é a partir do momento que surge a indústria, que o meio urbano passa a ter sua importância maior. Eu não falo do meio urbano desenvolvido que a gente tem hoje, eu falo de um meio urbano onde as pessoas elas saem do campo e vão morar na cidade. A gente chama de urbanização, não é isso? Então, é muito importante para a gente entender o momento histórico que o Brasil vive hoje, como é que ele se formou durante os anos. E aí, para entender como é que ele se formou durante os anos, a gente precisa entender o processo de urbanização, que foi estudado nas últimas três aulas, e o processo de industrialização, que a gente vai estudar hoje, acredito que a gente consiga terminar tudo hoje. A outra professora, a professora Mariane, ela já deve ter falado com vocês sobre essa matéria, né? A gente vai só dar uma revisada, porque é um assunto muito importante, é um assunto que sempre cai em prova da UES. Todo ano cai, no Enem também. E eu vou focar aqui no tema mais ligado à geografia do Brasil mesmo. Isso, claro, entendendo como é que o processo histórico da industrialização foi feito, entendendo quais são as causas, explicando as consequências, e aí, a partir disso, a gente passa para o cenário brasileiro para entender como é que funciona o modelo brasileiro. Quais são os fatores históricos, fatores sociais, fatores econômicos, para explicar como é que a gente está no momento que a gente está hoje, por que a gente está nele, certo? Isso faz muito sentido porque a gente vai ver todo o percurso dentro do nosso curso, do setor primário, do setor secundário que a gente está estudando agora, do setor terciário que a gente já viu lá na aula número 5 da apostila 2 sobre comércio. Então, existem algumas coisas que são necessárias de estudar. E a gente está indo por um caminho muito bom, porque a gente sai do setor terciário e é uma ordem invertida, e a gente passa a estudar blocos econômicos esses que desenvolvem o meio urbano, que é o tema que a gente estudou na nossa aula, e o meio urbano que ele está intrinsecamente relacionado com a questão das dinâmicas populacionais. Repito, o meio urbano que está relacionado às dinâmicas populacionais. Desemprego, conjuntural, estrutural, deslocamento da população de uma região para outra, transhumância, base, pirâmides etárias. Então, são coisas que a gente precisa estudar para entender o todo de uma sociedade. E a geografia por si estuda isso. Então, a gente vai dar prosseguimento hoje com a indústria. Na próxima aula, a gente vai falar sobre agronegócio, que é o setor primário, agricultura, pecuária e agronegócio como um todo. A gente vai ver a definição do termo, a gente vai estudar como é que ele se aplica, como é visto no mundo e como é visto no Brasil também, para que a gente possa dar prosseguimento especificamente com detalhes da geografia brasileira. Tá certo? Bom, e aí, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai só para esboçar um pouco do que a gente vai ver, a gente vai falar um pouco sobre a evolução do setor secundário, quando surge o setor secundário, para onde é que ele foi, qual era a importância, o que é que ele buscava. Depois as revoluções industriais, primeira, segunda, terceira, um pouquinho da quarta também, que a gente está vivendo hoje. Os modelos produtivos, Taylorismo, Toyotismo, Fordismo, Volvismo. Os tipos de indústria leve, indústria intermediária, indústria pesada, e a industrialização brasileira, que é o nosso foco da aula. Bom, e aí para começar, a gente tem que entender a evolução do setor secundário. E aí, galerinha, para a gente começar a entender a evolução do setor secundário, a gente tem que pensar nas necessidades. Eu repito, a gente tem que pensar nas necessidades do ser humano. Como na aula de comércio, a gente vai estar tratando de um momento no final da Idade Média. O professor, do final da Idade Média, mas é a Revolução Industrial só em 1600 e pouco? Galerinha, a Revolução Industrial só do século XVII, indo para o século XVIII. Mas a gente pensa nessa evolução do setor secundário justamente porque o setor secundário ele já nasce lá na Idade Média, no que a gente conhece por corporações de ofício. Anota aí, o que a gente conhece por corporações de ofício. E conforme o tempo foi passando, essa
necessidade da indústria, ou dessa coisa que no futuro viria a se chamar indústria, ela foi mudando. Ela foi mudando por quê? Porque as pessoas elas foram se tornando cada vez mais competitivas, elas foram buscando cada vez mais lucrar, porque com o nascimento da moeda, lá no meio comercial, ou no início dos burgos que eram, eram as regiões comerciais na época da Idade Média, na época do feudalismo, já na queda, na baixa Idade Média, quando vai se introduzir o renascimento comercial. E é justamente nesse momento que a gente discute a questão da industrialização. Porque o mundo ele sai de um modelo estritamente feudal ou agrário, e ele passa a ver outros meios de desenvolver a sua produção, o seu trabalho e a sua renda. Na época, como não tinha uma moeda, a gente padronizava. Então, eu vou trocar esses quadros aqui por esse anelzinho e aí beleza. E aí cada um ficava com sua parte. Depois de muito tempo, baseado na necessidade, foi se criando uma moeda. Então, padronizou-se que uma moedinha conseguia comprar tal coisa, duas conseguiam comprar outra, de acordo com a dificuldade de encontrar esses objetos, com a dificuldade de ascensão social e com a dificuldade de produção. Então, são questões necessárias que a gente encontra no comércio, que a gente encontra na agricultura e que, de mesma forma, a gente vai encontrar no meio industrial, que, da mesma forma, a gente vai encontrar no meio industrial. Então, a gente tem que pensar na evolução do setor secundário justamente porque existe essa evolução dos recursos. Professor, como assim a evolução dos recursos? Galerinha, evolução dos recursos. Vamos pensar. 1884, colonização da África. Melhor, neocolonização da África, o que a gente costuma chamar de imperialismo ou Conferência de Berlim, né, que é a colonização da África, a partilha da África pelas potências europeias. Professor, porque você está falando de vários séculos depois. E, galerinha, vamos lembrar que no século XIX, nessa época, que é o que vai gerar o estopim para a Primeira Guerra Mundial, alguns 40, 50 anos depois, 30 anos depois, a gente tem que pensar que é justamente porque as nações, as grandes nações na época, Inglaterra, França em ascensão, Alemanha e Itália, e a Bélgica que já estava vindo de um modelo imperialista, de um reino, né, o reino da Bélgica, e que também estava buscando conseguir uma ascensão. Eles vão em busca de conseguir novas colônias na África e na Ásia, nesse momento, né, na Conferência de Berlim, especificamente, estritamente, na África, para que eles conseguissem ascender economicamente, ascender, crescer economicamente, baseado em quatro fatores: energia, matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Professor, galerinha, vamos lembrar que hoje o modelo que a gente tem é um modelo descentralizado, um modelo aplicado pelo mundo unimultipolar, não é isso? Esse mundo unimultipolar, ele é multipolar justamente porque existem vários focos econômicos de poder. Repito, é multipolar porque existem vários focos de poder econômico. Então, a gente tem que pensar em blocos econômicos, a gente tem que pensar em uma descentralização produtiva, comercial e financeira. Descentralização produtiva, comercial e financeira. Porque esse tripé econômico-financeiro, a gente trabalha no sentido de buscar mercados para além do nosso, sair do nosso espaço e a gente vai buscar áreas onde tem um mercado consumidor em ascensão, mercado crescendo com potencial de compra, potencial produtivo, uma mão de obra que seja mais barata, ou seja, com taxas menores, uma mão de obra que consiga pagar menos para produzir a mesma coisa ou com qualidade até melhor, como acontece às vezes na China, como acontece em Taiwan, nos tigres asiáticos como um todo, como acontece no Vietnã, na Coreia do Sul aconteceu também. Então a gente tem que pensar muito nisso. Energia, essas áreas da África e da Ásia lá do século XIX eram áreas de muita energia, onde tinha muitos minerais, onde tinha muitas matérias preciosas, minerais preciosos, e eles iriam justamente em busca dessa energia para uma expansão industrial. Lembrando, o foco da conferência da partilha da África pelas potências europeias, conferência de Berlim, era justamente conquistar recursos para a evolução industrial dos países. A gente sai de uma política metalista lá na época das grandes navegações, do renascimento comercial, e a gente passa justamente para uma área, um momento industrial, uma ascensão industrial das nações, onde elas vão buscar utilizar de um método parecido com o que era das grandes navegações, essa espécie de colônia, metrópole, claro que não mais um pacto colonial. Por quê? Porque na época do pacto colonial a gente usava de uma política metalista. Na época do pacto colonial a gente usava uma política metalista. E hoje, professor, e nessa época a gente usava que política? Política industrial. Não era mais a ideia de quem tem mais ouro e prata vai ser a nação mais rica e poderosa do mundo. Não era, galera. A ideia era
A nação que conseguir mais energia, matéria-prima, mão de obra no mercado consumidor, ela vai conseguir produzir mais, conseguir vender mais, ficar mais rica. É uma ideia até um pouco parecida, ideia de poder, de ascensão social das nações. Mas a gente não pode, repito, a gente não pode pensar que é a mesma coisa. Uma buscava ouro e prata, a outra buscava recursos industriais para a expansão industrial cada vez mais em ascensão. E isso fomentou a Primeira Guerra Mundial, justamente porque, na época da partilha da África pelas potências europeias, isso a gente vai discutir melhor no nosso capítulo sobre África, a gente tem que pensar que a Alemanha, que estava eita, hospedando, podemos dizer assim, a reunião, ela buscou, justamente nesse momento onde ela estava ascendendo na Europa como uma grande potência, né? Lembrando que era Otto von Bismarck que estava implementando o reino da Alemanha na época, o Império Alemão. E essa ascensão ela se daria justamente com maior expansão industrial da Alemanha, porque na época era baseada na produção industrial dos países, galera. Vou lembrar disso. Era uma produção baseada no modelo industrial, não mais metalista. E gerou a Primeira Guerra Mundial justamente porque as nações que ficaram com mais poder na África foram justamente Inglaterra, França e a Bélgica, que conquistou a região do Congo, que é uma região muito ampla. Então, isso foi gerando um sentimento na Alemanha que vai ter o estopim lá na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial de novo, mas que é necessário. Lembrando que também isso são alguns resquícios do que se discute como Guerra Franco-Prussiana, né? Alsácia, a Lorena, região do Sarre, da Alemanha, que são ricas em carvão e ferro, que são a base industrial da primeira Revolução Industrial, no caso da Alemanha, para a segunda Revolução Industrial, porque a segunda Revolução Industrial possui focos produtivos um pedaço da França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão também, certo? Então, a Alemanha justamente buscava alcançar, angariar recursos, essa evolução de recursos da indústria, para conseguir expandir cada vez mais esse modelo industrial, para crescer cada vez mais e ter uma ascensão como uma nação global. Repito, buscar recursos para ter uma ascensão global. Era isso que a Alemanha buscava. Conseguiu, professor? Conseguiu com a região da França, não conseguiu com a África, e isso foi gerando embates, foi gerando rixas entre a Alemanha e a França, gera a Primeira Guerra Mundial, depois a revanchismo alemão, Segunda Guerra Mundial, e aí a gente resolve isso só lá na década de 60 com a criação da União Europeia. No caso, na época, a Comunidade Econômica Europeia, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Certo, galerinha? Discutimos lá na aula de comércio, de blocos econômicos. Então, a gente tem, historicamente, essa evolução do setor industrial, justamente por necessidade. Como a evolução do setor agrário, ou setor agrícola, enfim, justamente por necessidade de uma produção maior e um menor tempo, uma qualidade cada vez maior, produção maior e um menor tempo com a qualidade maior. Comércio, vamos vender mais em menor tempo. Assim foi a indústria. Era uma evolução de recursos justamente pela necessidade de mercado. Então, foi se evoluindo a produção. De início, uma produção no artesanato que hoje a gente conhece muito por brinquedo, às vezes vasos, coisas mais simples, mas que na época o artesanato estava insurgindo como uma produção que no futuro ela geraria, de início, a manufatura, depois a maquinofatura. Essa produção em larga escala, que eu vendo não só para necessidades minhas, para satisfazer minhas necessidades, mas para lucrar e conquistar cada vez mais recursos, cada vez mais lucro. Certo? Isso é uma necessidade urgente. E isso, justamente porque a gente discute de início, um capitalismo estritamente comercial. Capitalismo que, na sua raiz, repito, capitalismo que, na sua raiz, a definição era a troca baseada na necessidade. Então, eu vou trocar essa carteira aqui por esse esquadro, nem sei se é o nome disso aqui é esquadro, transferidor, né? Transferidor, e aí, beleza, troquei, porque eu preciso desse transferidor e o cara precisa dessa carteira, beleza. Satisfazer a necessidade. Ok. A partir do momento que surge a moeda, né, o mundo ele não discute mais estritamente relações capitalistas de troca, mas sim de lucro, porque o homem ele vai buscar arrecadar cada vez mais. Pô, por que eu vou pegar essa carteira e trocar por esse transferidor se eu posso vender essa carteira? Então eu digo assim, pô, beleza, pega essa carteira aí tu me dá 4 moedinhas, aí eu pego 4 moedinhas, só que eu só gastei 3 para fabricar, então eu ainda ganho 1. E aí eles viram que era um modelo que dava certo, e as pessoas continuaram fazendo. Aí o outro, não, beleza, eu vendo por 5.
E aí é que surge o comércio, que surge o que a gente tem mais como hoje, como balança comercial favorável, não é isso? É o que a gente discute também por disputas e por necessidade de mercado, essa competitividade, para ver quem vai conquistar mais apoio do mercado, vai vender mais e vai lucrar mais, porque esse é o foco, é produzir mais em menor tempo, gastando menos para conseguir cada vez mais recursos e lucrar mais. A necessidade do mercado é essa. Então, a evolução da indústria, ela acompanha essa necessidade do mercado, uma maior competitividade, e aí uma competitividade ela é boa. Não pense que competitividade é ruim, não, porque não é. Ruim é monopólio. Competitividade é bom, porque competitividade abaixa os preços, oferece uma maior disponibilidade de produtos, de recursos no mercado, ela muitas vezes diminui o preço, porque como elas estão competindo, quem tiver o preço menor vai ser a coisa que eu vou comprar. Pô, eu posso comprar esse mouse aqui por R$ 10, e o outro cara tá vendendo por 15. Por que eu vou comprar dele que tá vendendo por 15 se o outro tá vendendo por 10? E isso também oferece, primeiro, uma evolução, porque as pessoas elas vão estar cada vez mais focadas em produzir algo diferente para conseguir gerar lucro e vender. Pô, então eu vou produzir um computador super foda, vou colocar colocar uma tela assim, colocar um touchscreen, botar um tecladozão que brilha, um negócio, e vender por isso. A outro cara, putz, eu vou colocar acoplar um negócio no computador. Putz, eu vou inventar aqui. E eles vão inventando coisas diferentes, um carregador menor, um carregador com maior potência, um carregadorzinho portátil. E aí vende, e aí vende. Então tem essa evolução baseada na necessidade. Poxa, eu estou competindo com aquele cara. O que é que eu tenho que fazer para conseguir vender mais do que ele? Ou para conseguir ganhar o mercado? Então eles vão fazer inovações. São trazidas inovações para o mercado, justamente para que ele consiga vender, consiga lucrar e consiga angariar o mercado. E essa competitividade é boa porque eles vão ficar cada vez mais tentando derrubar o outro. Pô, bate. Claro que isso, se for em um modelo ideal, sem aqueles problemas de mercado, como a gente falou, estruturas mercadológicas, sem cartel, sem truste, sem dumping, certo? Então são coisas que a gente precisa discutir, baseados na necessidade, baseados historicamente em coisas que foram acontecendo, e isso é bom. Lembrando, competitividade é boa. Ela inova, ela evolui os produtos, ela muitas vezes abaixa o preço, certo? Então, historicamente foi acontecendo isso. E aí a evolução da indústria ela vai acompanhando essa necessidade do mercado. Porque na indústria eles vão buscar métodos onde eles consigam diminuir os custos e aumentar a produção, aumentar os lucros. Como é que foi feito isso historicamente, professor? Primeiro, utilizaram de máquinas, e aí a gente vê aquelas revoluções sindicais, quando os trabalhadores eles vão às fábricas quebrar as máquinas porque eles acham que as máquinas são os responsáveis pelo desemprego, quando na verdade não é. É o que a gente chama de desemprego estrutural. Né? A gente conversou lá na nossa aula de dinâmicas populacionais. E essas necessidades elas vão mudando. Então vão acontecendo questões, certo? Baseadas nessa necessidade de competitividade, que historicamente influenciam os acontecimentos da indústria, a evolução da indústria, lucro, enfim. E isso a gente vê pelas fases evolutivas da indústria. De início, o artesanato, que era um pouco diferente do que a gente tem hoje. Depois, a manufatura, quando começa-se a formalizar cada vez mais esse artesanato. E, por último, a gente trabalha com a maquinofatura, que aí já é num modelo industrial que vai trazer uma ruptura, um rompimento com o modelo que não era tão formal assim das corporações de ofício, do artesanato e da manufatura ainda da época da Idade Média, certo? A gente vê muita maquinofatura com essa ruptura trazida pela primeira Revolução Industrial. E a ruptura que, assim, ela vai trazer um boom demográfico, a população mundial ela vai dobrar, vai sair de 500 milhões de pessoas para 1 bilhão, repito, vai sair de 500 milhões para 1 bilhão de pessoas, população mundial. Vai para as cidades e aí muitos sem condições de trabalho, isso sem direitos trabalhistas, mulher trabalha, mãe trabalha, filho trabalha, velho trabalha, jovem, bebê trabalha. Então, assim, não tem questões trabalhistas, nem questões sanitárias, a pessoa trabalha 16, 18 horas por dia. Mas que é a partir desse momento, desse movimento, dessa ruptura que é trazido com a maquinofatura, que o mundo passa a discutir essa necessidade de um modelo industrial que ele consiga produzir em larga escala, produzir cada vez mais, produzir com um custo cada vez menor, com gastos menores e com a arrecadação maior. Então, essa questão de
necessidade de arrecadação, fez com que o modelo produtivo, o modelo industrial mundial, ele fosse historicamente sendo modificado e fosse evoluindo para condições que a gente tem. Isso a gente vê muito claramente quando a gente vai estudar os modelos de produção. Pô, a gente sai de um modelo fordista, que era algo muito estatizado, estratificado, você passava 24 horas fazendo a mesma coisa, parado no seu local, sem conhecer toda a produção, sem fazer outras coisas e ficava bitolado, sem dar condições trabalhistas, sem dar direitos trabalhistas, sem saber de toda a produção. E a gente tem a ruptura disso quando surge o modelo toyotista da Toyota, os carros que a gente tem hoje, Corolla e tal, a Hilux. E o modelo toyotista, ele vem justamente para trazer uma ruptura. A pessoa, ela não mais vai conhecer apenas o seu, ela não vai passar 24 horas fazendo a mesma coisa. Ela vai se qualificar bastante, não vai ser mais um esteira de produção, você vai ter noção de tudo que funciona. Você pode hoje trabalhar no computador, você pode amanhã trabalhar fazendo, você pode trabalhar fazendo outra coisa. Se alguém faltar, você sabe substituir, porque você conhece toda a produção, desde o início até o final, e não é uma esteira de produção, não é algo baseado em estoque, e é um modelo, sim, baseado em necessidade. Se vocês pensarem, é muito lógico isso. Porque você está falando de necessidade do mercado. Por que a necessidade do mercado vai ser criar estoque, se a necessidade do mercado pode mudar? Então surge o modelo toyotista, a gente vai discutir melhor mais na frente, justamente para trazer essa ruptura com o modelo fordista estático e estratificado dentro da indústria. A pessoa ela vai conseguir uma ascensão maior dentro da indústria, ela vai conseguir ter noção maior, se qualificar mais, produzir mais. Às vezes ela tem um menor tempo, porque ela vai ter uma qualificação maior, e no Fordismo não importa a qualificação, importa que você passe lá 24 horas trabalhando, fazendo a mesma coisa. Além de não ser um modelo baseado em estoque, sim baseado na necessidade. Se é a necessidade do mercado, então o mercado, se ele quiser 10 carros, a gente vai lá e produz 10 carros, não importa o tempo. Não importa que a gente vai fazer só carro preto, a gente vai fazer carro preto, branco, cinza, prata, colorido, bota um rosa, da bandeira LGBT e faz. E faz aquele carro rosa, né, da American, e faz carro rosa e bota o nome, pinta, e faz o que baseado na necessidade. Quer o som? Bota o som no carro. Quer um rodão? Mete um rodão no carro. Pô, bota aí um branco gelo no carro, mete um branco gelo no carro e faz baseado na necessidade. Isso é um modelo que vai evoluindo. A gente sai do modelo toyotista e vai para o modelo volvista, que é ainda mais profissional. A pessoa ela tem uma noção cada vez maior de como funciona, ela vai se qualificar cada vez mais, vai ter a necessidade de sindicato, porque precisa se ter a qualificação do trabalhador, além de que o trabalhador ele não pode trabalhar exaustivamente, ele tem que trabalhar 6, 8 horas por dia, para que você consiga ter noção do que ele está fazendo, que ele consiga trabalhar bem, porque a gente sabe, isso é comprovado, que o trabalhador que trabalha 8 horas focado, ele é muito melhor do que um trabalhador que produz 18 horas seguidas, sem ter pausa, sem descanso. Fica muito melhor, além de ele ser qualificado, né? Então, a gente vai traçar isso um pouco durante a nossa aula, e aí, para começar, a gente tem que entender um pouco dessas fases evolutivas do modelo industrial, certo? A primeira fase que a gente tem, como eu falei para vocês, só para dar aqui uma esboçada, é o artesanato. O artesanato que ele surge lá na época das corporações de ofício, não fique em dúvida. Tem uma corporação de ofício aqui na manufatura, na manufatura, mas a gente fala de corporação de ofício também no artesanato. Elas surgem no artesanato e elas se qualificam, elas ficam cada vez melhor divididas, a produção fica qualificada na manufatura, quando a gente passa a ter esse renascimento comercial e urbano. Mas a gente fala de artesanato. Artesanato, no início, eram operações particulares. Não era ligado ao Estado, não era ligado ao modelo feudal, onde tinha a relação do senhor feudal com o servo, não era ligado aos burgos, era algo particular. E ele já trabalhava nessa ideia com um aumento de produtividade e redução do tempo. Então começaram a surgir alguns conceitos que a gente tem hoje. Quando vai passando o tempo, a gente discute a questão da manufatura. A manufatura que é uma qualificação maior do artesanato, porque eles começam a utilizar de outros meios para produzir mais em um menor tempo. Como é que eu vou fazer isso? Putz, então vamos aqui aprender. Tá, é que surge realmente uma profissionalização, digamos assim, das corporações de ofício que a gente realmente tinha. É uma produção independente, porque ainda foge daquele modelo que já estava em decadência, que já não funcionava mais, modelo feudal. Os burgos já estão em ascensão e a gente aqui discute renascimento comercial e urbano, porque a gente vai estar vivendo um momento de expansão comercial e marítimo. Eu lembro quando eu fiz a prova da FUVEST, eu estava estudando, tinha uma questão da FUVEST 2016, se eu não me engano, ou 2018. Não, 2018 foi a que eu fiz, 2016, 2014. Era a segunda fase, a questão de história, que ela colocava uma foto de uma pintura renascentista ligada à Idade Média. Uma pintura renascentista fazendo juízo à Idade Média. E colocava Idade das Trevas, não sei o quê. E ele pedia para explicar por que
era chamada de Idade das Trevas, né? A Idade Média. E perdão que o mouse fica só desconectando. E eu lembro que a resposta, lá pela banca avaliadora, eles queriam que você explicasse isso, questão aberta. Queria que você explicasse que, na verdade, Idade das Trevas era um apelido que foi dado pelos renascentistas, renascentistas culturais, relembrando, renascentista cultural. Aqui a gente está falando de renascimento comercial. Professor, é a mesma coisa? Não, mas são coisas que elas andam em conjunto. O renascimento cultural, ele nasce justamente com a queda, e por mais que o período ele seja muito próximo do outro, às vezes confunde, inclusive, mas a gente tem que pensar que são coisas diferentes. O renascimento é justamente um modelo de trazer algo novo, é um renascer. Não é uma busca já nessa saída da Idade Média e um modelo que já está em decomposição, já está em falência, indo para essa Idade Moderna, onde tem a insurgência de impérios, com a queda do Sacro Império Romano e Germânico, a ascensão dos Habsburgo, e um modelo europeu baseado na necessidade de soberania. Vamos lembrar que em 1648 a gente tem a Conferência de Paz de Westfália. Conferência de Paz de Westfália, que é a conferência, uma reunião de países para resolver a Guerra dos 30 anos e a Guerra dos 80 anos. Guerras essas ligadas à questão religiosa, ligadas à questão de soberania, de autonomia dos países, principalmente entre a Espanha e a Holanda e entre a Inglaterra, perdão, a Inglaterra não, entre a França, a Suécia e a Igreja Católica, porque a França ela fez um modelo de rompimento com a Igreja Católica e estabeleceu um modelo protestante justamente para garantir as condições protestantes. Enfim, mas a gente discute muito isso, porque é um momento de renascimento marítimo comercial e urbano também das cidades. E isso acompanha muito o modelo que a gente tem de renascimento cultural. Renascimento que vem lá de Da Vinci, que vem de Micael não, perdão, Rafael, Michelangelo, certo? E trabalha muito com essa perspectiva de algo, de uma produção que ela vai ser muito mais qualificada, ela vai ser muito mais organizada do que na época do artesanato. E aí, avançando historicamente, a gente fala também da maquinofatura, que é um modelo muito mais semelhante ao que a gente tem hoje. É um modelo que já vem na segunda metade do século XVIII, certo? 1700 e pouco. Isso, lembrando que a Revolução Industrial começou em 1600 e pouco, e a maquinofatura ela já faz parte da Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial não tem um ponto específico, certo? Para começar, revoluções não têm um ponto específico. Você pensa na Revolução Francesa, ela não tem uma data que começa. Você tem marcos. Você tem um marco, por exemplo, a queda da Bastilha, é um marco importante para a Revolução Francesa. Assim como a máquina naval é um marco importante para a Revolução Industrial. Mas a gente não fala de um dia específico que a Revolução começou. Não é de um dia para o outro que a Revolução começa. São coisas que acontecem em um período de tempo baseados em uma ruptura com algum modelo pré-estabelecido anteriormente. O modelo era a manufatura. A gente passa a trabalhar com a manufatura, uma expansão urbana, uma expansão comercial, aumento da produtividade, aumento dos lucros, certo? Então tem essa ruptura. Acabou que eu esqueci de falar, porque que a Idade das Trevas, né? É porque esses pintores, esses artistas do Renascimento Cultural, eles chamaram de Idade das Trevas justamente por ser esse rompimento, por ser um período novo que está surgindo como algo belo, algo bonito. E trevas era justamente porque a produção artística da época ela foi muito baixa, ela foi muito ligada a ter atrelada essa imagem da igreja. E o Renascimento ele vem justamente para trazer esse rompimento. Por mais que tenham pinturas sacras, tenham pinturas nas capelas da igreja, no Vaticano, eles buscam desmistificar uma coisa estritamente ligada à Idade Média, certo? É algo novo, ser um momento em que as artes elas estão em ascensão e o mundo ele vai ser muito belo justamente porque a gente saiu de um modelo onde a Inquisição ela era muito presente, onde a produção ela era baixa e principalmente a produção artística que não era dada às reais condições justamente porque tinha esse controle da Igreja Católica, certo? Então a gente pensa muito nesse modelo da Revolução Cultural nesse momento onde a gente está em ruptura com essa questão da Idade Média. E aí, na manufatura, a gente tem esse aumento da produtividade e justamente a questão do desemprego estrutural. Como eu falei, se eles querem produzir mais e diminuir a quantidade de tempo e a quantidade de custos, a gente tem que pensar em um modelo que dê certo. E um modelo onde essa produtividade ela vai ser cada vez maior. Que modelo é esse? Um modelo onde as pessoas elas vão ser substituídas pelas máquinas, porque as máquinas você gasta mais do que um salário por mês para comprar a máquina, mas você não precisa ficar pagando todo mês salário para ela. Você paga só uma vez e raramente uma manutenção. Às vezes nem tinha, né? Então, assim, elas vão produzir mais. Como tem a esteira de produção, aí faz sentido nesse momento pensar em discutir sobre como esse trabalho ele pode ser em conjunto. Ele em conjunto pode ser expandido, pode ser melhor feito. O desemprego estrutural justamente porque as pessoas são afastadas para que dê espaço às máquinas. E aí a gente discute, como eu falei, essa revolução sindical que foi feita
acusando as máquinas de tirarem os trabalhadores dos seus postos de trabalho. E aí os trabalhadores invadem as fábricas e quebram as máquinas, achando que a culpa era delas, quando na verdade não era, era culpa dos donos. E isso é justamente porque e aqui entra uma discussão sociológica, filosófica, principalmente econômica também, da separação entre trabalho e meio de produção. Professor, você tá ficando doido. Trabalho e meio de produção é a mesma coisa, professor. O cara trabalha e vai produzir. Galera, ele trabalha e vai produzir, mas ele não é o dono do meio de produção. Quando você vai estudar o pensamento de Marx, o Marx ele fala isso muito, 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 muito sobre a diferença entre trabalho e meio de produção. E ele fala que o erro, o problema da sociedade moderna, que na época era moderna, hoje não é mais moderno, porque hoje a gente já saiu dessa época, é justamente ter o trabalhador não ter, perdão, o trabalhador não ser o dono dos meios de produção. O fato do trabalhador não ser o dono dos meios de produção faz com que ele não tenha noção de toda a, a, a produção, que ele não consiga produzir mais e que ele não consiga ascender socialmente, certo? Quem é o dono do meio de produção, professor? É o dono da fábrica, é o dono da empresa, é o dono da indústria, certo? Então ele criticava muito isso. Ele criticava muito a questão dos meios de produção e como que o trabalhador ele não conseguia ascender para ser o dono dos meios de produção. Quando ele fala muito de revolução do proletariado, ele pensa muito na questão de ser algo onde o proletariado, e aí a gente fala de ditadura do proletariado, né, mas na verdade essa ditadura, pelo pensamento de Descartes, ela é uma democracia. Porque o Descartes ele fala que quando a gente pensa em um governo, em governo da maioria, a gente tem que pensar em uma legitimidade. Sim, exatamente, legitimidade. Isso é um pensamento que parece muito com o do Rousseau. A partir do momento que a maioria deseja, então eles têm legitimidade para fazer isso. Eles são incumbidos de algo que permite que eles façam isso. Tem ascensão ao poder, possam modificar as leis, possam modificar as regras sociais. Então, se a gente pensa que o proletariado ele era a maior parte da população, como na época da Revolução Francesa era, como na época depois também era. O proletariado sempre foi a maior parte, né? A gente sabe que, por exemplo, no Brasil tem mais gente pobre do que gente rica, né? 95% da riqueza brasileira está com 5% da população, uma coisa assim. Ou é 5 famílias, é um número parecido. Então, há muita desigualdade, isso vocês sabem, né? Então, desde essa época, tem essa diferença entre trabalho e meio de produção. Que é o dono do meio de produção é o dono da empresa. Ele vai ter controle de tudo, ele vai controlar a hora que o trabalhador entra, a hora que o trabalhador sai, o quanto que o trabalhador produz, o quanto que ele ganha. E isso deixa o trabalhador tão bitolado que ele vai ter que fazer, vai ter que cumprir. Aí o Marx ele vai lá justamente para criticar, empurrar contra o dono da empresa essa formalidade que os meios de produção eles não podem pertencer a ninguém, senão aos proletários, porque os proletários é quem geram trabalho, então eles precisam ser donos deles mesmos, sabe? É uma crítica muito em cima disso. E é justamente nesse sentido que se o proletariado ele é a maior parte da população, então ele tem legitimidade para ascender ao poder, certo? Essa era a grande crítica. Mas gera essa dicotomia entre trabalho e meio de produção. Isso é muito estático, no sentido de o dono da empresa ele ficar lá e controlar justamente para ter noção dos lucros. Se a empresa produz 100 mil, o trabalhador, no máximo, o cara vai gastar 20 mil com todos os salários, no máximo, com todos os salários, com todos os gastos, o resto é dele. Isso, por exemplo, 50 mil pelo menos para ele, porque o resto é de gasto, com coisa, tá? E 20 mil para todos os trabalhadores. Um cara ganha 50 mil, os outros 50 trabalhadores ganham 20 mil juntos, certo? Então, gera um problema aí, gera uma diferença e há uma discussão, até hoje, em cima disso. Sobre trabalho, sobre lucro e como que isso pode ser feito. E aí o grande ponto é que as pessoas falam assim, tá, mas aí o empresário, né, o dono da empresa, ele que coloca o dinheiro. Então ele merece ganhar mais. Tudo bem, realmente está correto. Mas em que momento o trabalhador é real reconhecido pelo trabalho que ele realiza? Certo? Essa é uma discussão. A discussão é em cima disso. Eu não quero colocar aqui na cabeça de vocês que eu sou contra propriedade privada, capitalismo de forma alguma. Eu estou falando que isso é uma discussão histórica que foi feita no meio sociológico, no meio histórico, no meio filosófico, que até hoje permeia, certo? Porque, por exemplo, agora essa semana a gente teve o debate presidencial dos Estados Unidos, Trump e Biden. Se vocês derem uma olhada na internet, vocês vão encontrar. E eles entraram no meio do debate sobre discussões
meramente políticas. China, socialismo, comunismo. Então, assim, são coisas que até hoje permeiam o nosso meio, influencia diretamente o Brasil, porque o Bolsonaro, como vocês sabem, ele é babo dos Estados Unidos, e a gente precisa saber disso, né? Como eu falei e vou repetir, eu não sou contra a propriedade privada, não sou contra os meios de produção, não sou contra isso, de jeito nenhum. Acho que é correto, acho que, como eu falei, gera uma evolução, gera uma produção maior, desenvolve a região, desenvolve a área, mas eu acho que precisam ser dadas melhores condições aos trabalhadores, isso é uma coisa clara, e nenhuma reforma trabalhista até hoje conseguiu garantir isso. A gente discutiu sobre a reforma do Vargas, mas a reforma do Vargas, como eu discuti e falei para vocês, ela em nenhum momento ela trouxe uma possibilidade de ascensão social para os trabalhadores. Os trabalhadores, por terem condições, salário, 13º, férias, eles achavam que tinha condições de ascender socialmente, quando não tinham. E aí eles pararam de ir para as ruas, solicitar direitos trabalhistas, melhores condições e tal. Isso eles continuavam trabalhando até 6, 8, 10 horas por dia, continuavam sendo explorados, mas eles ganhavam por isso. Então, meio que calou a boca dos trabalhadores por um tempo, sabe? Durante muito tempo. E aí o Vargas conseguiu controlar muito das revoluções, das insurgências comunistas brasileiras. Acho que esse é o termo mais legal de se falar, certo? Bom, e aí, dando prosseguimento, né, porque o tema da nossa aula é indústria, falar um pouquinho da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, galerinha, ela surge lá no século XVII, 1600 e pouco, e vai até o finalzinho do século XVIII. E aí a gente pensa na primeira Revolução Industrial com a evolução do setor têxtil, roupa, principalmente. Nesse momento surge a máquina a vapor, que é a prioridade, né? Quando a gente pensa em revolução industrial, na primeira, a gente pensa em máquina a vapor, não tem como não pensar. A gente pensa no desenvolvimento de transportes, justamente porque, como eu falei para vocês, com a insurgência de indústrias, desenvolvimento industrial do país, há de se falar também em desenvolvimento urbano. Então a gente pensa muito em algo em conjunto. Não há de se falar em indústria sem falar em urbanização, não há de se falar em urbanização sem falar em indústria. E aí isso vai gerar justamente o desenvolvimento de transportes. As pessoas precisavam sair de sua área de moradia, que não era uma moradia adequada, eles moravam em subúrbios, em áreas onde as casas elas eram mal construídas, como hoje a gente tem os subúrbios de Manchester, os subúrbios de Liverpool, que são áreas industriais, as zonas mais afastadas de Londres também, a periferia de Londres, eles se abrigavam em áreas cada vez mais externas às cidades, porque eles queriam, primeiro, pagar menos, eles não tinham condições de pagar, eles iam pagar menos, e eles precisavam sobreviver de alguma forma. Eu deixo aqui a indicação, de hoje, né, toda aula tem que ter uma indicação. Além do debate do Donald Trump, o mais importante aqui é que vocês assistam a abertura das Olimpíadas 2012 de Londres, na Inglaterra. Foi incrível, e eles fizeram uma homenagem à Revolução Industrial. Eu acho que eu consigo até mostrar aqui, enfim, vocês assistam aí. Mas é bem interessante mesmo. E consegue traçar bem algumas questões sociais, econômicas e políticas que foram discutidas na época. E esse desenvolvimento de transporte, justamente porque eles vão se abrigar em áreas cada vez mais afastadas dos grandes centros urbanos, porque não tem como morar nos centros urbanos. Moradias péssimas. Tem inclusive uma questão da própria FUVEST sobre isso também. Sem condições, sem direitos trabalhistas, sem direitos sanitários, sem condições sanitárias. E a partir disso eles começaram a se desenvolver. E aí há se falar também, galera, nesse período, de a primeira explosão demográfica, primeiro boom demográfico. Boom demográfico, professor? A primeira explosão, o primeiro crescimento. A gente já veio o crescimento quando a gente pensa nas grandes revoluções industriais. Primeira revolução industrial, a população mundial sai de 500 milhões de pessoas para 1 bilhão de pessoas. Anotem isso, é muito importante. A população dobra. Na segunda revolução dobra de novo, sai de 1 bilhão para 2 bilhões de pessoas. E não é de um dia para a noite, galera, não é com 2 milhões de pessoas, mágica. É um período, certo? É um período. E esse período fica uma coisa cada vez mais louca, porque, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, cerca de 150 anos, por aí, um pouco mais, a gente tem o dobro da população, então nascem 500 milhões de pessoas. Na segunda Revolução Industrial, que é menos de 100 anos, a gente fala em um dobro da população, nasce mais 1 bilhão de pessoas. E na terceira Revolução Industrial, sai de 2 bilhões de pessoas para 4 bilhões de pessoas em cerca de 50 anos. Em cerca de 50 anos, a população mundial cresceu em 2 bilhões. E hoje a população mundial está em quase 8 bilhões de pessoas, e a ideia é que para 2050 chegue em mais de 11 bilhões de pessoas. Então, assim, é cor de doido. A gente discutiu, rediscutiu, falou várias vezes lá na nossa aula de dinâmicas populacionais sobre isso.
que não tem como controlar esse crescimento populacional, não há se falar em controle. Embora alguns países do mundo já estejam se distanciando do ideal de uma pirâmide etária, como os países da Europa, justamente porque a população está envelhecendo, mas essa questão de população, enfim, ainda é uma discussão muito extensa, muito longa, que envolve questões climáticas, que envolve questões ambientais, que envolve outras questões além do que a gente trata na nossa aula, certo? Mas, enfim, se vocês quiserem relembrar um pouco sobre isso, as aulas estão lá no nosso Classroom, deixo aqui a sugestão também, a dica. E aí, como eu falei, como não tinha condições de trabalho, não tinha direitos trabalhistas, eles trabalhavam por elevadas jornadas de trabalho, 16, 18 horas por dia, sem condições de trabalho, trabalho salubre, mãe trabalhava, filho trabalhava, criança, menina, mãe, pai, vô, velho. Então, assim, não tinha esse controle. A ideia era, vamos produzir, 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 tá bem muito trabalhado para produzir. Se morrer, meu filho morreu. Felizmente. E se organizar a partir disso. A gente fala também de um modelo onde surge essa mecanização da produção, mecanização justamente porque era uma época que estavam surgindo as máquinas a vapor, essa ideia da maquinofatura, transição de manufatura para maquinofatura, e aí a ideia é que tem essa mecanização da produção com a ascensão desse trabalho, desse desemprego estrutural, né? Se as máquinas elas tomam os postos, esses postos nunca mais eles podem ser retomados porque as máquinas elas não morrem, as máquinas continuam lá fazendo o trabalho, certo? Por isso que é um desemprego estrutural, não é algo de momento, é algo que vai ser para sempre. Mesmo que a máquina quebre, eles não vão contratar o cara de novo, eles vão comprar outra máquina pela facilidade, porque a máquina dura muito mais tempo. A gente fala também da energia do carvão e do ferro, e aí entra naquela questão que eu falei para vocês. Quando a Alemanha ela vai fazer a segunda revolução industrial, a Alemanha, Estados Unidos, a gente pensa muito nessa ideia de energia de carvão e do ferro. A região da Alsácia-da-Lorena, do Sarre, lá na Alemanha, também são regiões que têm essa ascensão em carvão e ferro, são itens necessários para energia, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Matéria-prima, energia, mercado consumidor e mão de obra. Mão de obra está aqui, a gente falou dessa questão da explosão demográfica, falamos da elevada jornada de trabalho, energia com carvão e ferro, matéria-prima, não, o carvão é energia, o ferro matéria-prima, e, o mercado consumidor era quem próprio produzia. E algumas pessoas mais ricas também que tinham poder de compra. Então, há de se falar nisso. A revolução da agricultura, porque se há essa estratificação, essa produção organizada em um modelo maquinofaturário, esse modelo também é exportado para o comércio em menor quantidade, com computadores, com coisas que hoje falo mais disso, claro que na época não tinha computador, mas em um modelo cada vez mais tecnológico, e no meio agrícola também, com máquinas agrícolas, com objetos agrícolas. E essa revolução da agricultura vai gerar o quê? Vai gerar também desemprego na agricultura, um desemprego também estrutural, certo? É de se falar nisso também. E aumentou, é uma coisa muito doida, porque a indústria ela produz isso, esse material é levado para a agricultura, gera desemprego na agricultura, e esses trabalhadores que ficam desempregados, eles vão para o meio urbano, eles saem do meio rural e vão para o meio urbano, e aí é que entra essa questão da urbanização, né? Aumenta a urbanização, aumenta a industrialização, em busca de quê? De trabalho, melhores condições de vida na cidade, de trabalho nas indústrias. Urbanização e industrialização. Vejam sempre essa relação que sempre vai ficar claro para vocês. Fala de expansão comercial com as grandes navegações, com esse modelo metalista, certo? A política metalista é uma política de a nação que tem mais ouro e prata vai ser mais rica e poderosa e influente, vai poder influenciar outros locais, vai poder dominar cada vez mais, certo? Essa era a ideia que tinha para as nações da Europa na época, principalmente Portugal, Espanha e Inglaterra. E essa expansão comercial existe a primeira, como eu falei, ainda na época da primeira Revolução Industrial. Claro que o foco da primeira Revolução Industrial ficou muito na Inglaterra. É tanto que quando a gente pensa no Brasil colônia, não há de se falar em modelo industrial, porque as nações, principalmente Inglaterra, Portugal e Espanha, eles não estavam preocupados em manter o modelo industrial, eles estavam preocupados em manter esse modelo colonial. Esse foi o grande problema, porque de nada adiantava vir explorar as riquezas brasileiras se não tinham um retorno com essas riquezas. Tudo bem que eles poderiam pegar para si, mas em um momento de acabar as riquezas, e aí, vai fazer o quê? E aí não teve um desenvolvimento industrial, nem de Portugal, nem da Espanha, grande como deveria ter sido, nesse momento. Portugal ainda é pior, porque passou por aquela questão da ibérica, né? Que aí, o Império, a parte ibérica, que quando a Espanha ficou na posse de Portugal durante determinado momento, e aí foi cada vez pior, porque o Brasil ficou cada vez mais encurralado, Portugal também não conseguiu ter um desenvolvimento que deveria. E aí fala nisso justamente porque
impediu-se uma expansão industrial portuguesa e espanhola. E foi burrice isso, porque Portugal e Espanha, hoje, vocês pensam, não são as nações mais desenvolvidas do mundo. Você fala de Europa, você pensa em Inglaterra, você pensa em França, você pensa em Alemanha, que tiveram esse desenvolvimento industrial, que tiveram espaço a mais. E quando a gente pensa, inclusive, em 1884, na época da colonização da África, né, da partida da África pelas potências europeias, a gente não pensa de jeito nenhum, que não pensa, ninguém fala que Portugal e Espanha estavam lá ajudando na colonização, eles não estavam. Eles tiveram algumas zonas de influência, mas não foi o foco primordial. Não foi o foco primordial. E o foco ficou com a Inglaterra e com a França, que aí depois você vai da colonização, e aí gerou todos os problemas internos que a gente tem hoje. Então, teve esse atraso de produção, com essa expansão comercial que não teve retornos industriais, e gerou o atraso industrial brasileiro isso também. Porque como Portugal não estava com foco industrial até 1800 e pouco, o Brasil não teve foco industrial até, 1800, até 1930, que é quando o Getúlio Vargas tomou o poder. Então, o Brasil, ele pode dizer que, por mais que seja um polo econômico, ele poderia ser maior, melhor expandido, se a gente já tivesse preocupado com isso antes. Se quando Portugal viesse para cá, ele tivesse interesses industriais, por mais que fosse um modelo exploratório, que tivesse um desenvolvimento industrial da região, sabe? Mas não teve. Bom, e a Revolução Industrial primeira também trouxe algumas coisas. Ela trouxe um balanço comercial favorável, essa definição que a gente fala muito, baseada nas necessidades. Acumulação de capital, vamos produzir mais, vender mais, gastar menos, e aí a gente lucra mais. É um sistema fabril, ou seja, vai ser a trabalho dentro das fábricas 16, 18 horas por dia, se morrer já era, e pronto. A gente queria também, nesse modelo, acelerar os custos e reduzir as produções, acelerar os processos e reduzir os custos para se tornar algo cada vez mais lucrativo. Ideais liberais, como eu falei, essa questão sindical, que no Volvismo é muito presente, de destruição. Não, no caso, o Volvismo não na parte da destruição, mas a presença sindical. Nessa época teve essa questão da destruição das máquinas. Ideais liberais, porque a gente fala nesse momento de uma revolução, e aí falar em revolução a gente pensa em uma ruptura com o modelo pré-estabelecido, ou então ao mesmo tempo a gente pode pensar em um retorno a algo que já foi feito. No caso da Revolução Industrial, é uma ruptura com o modelo pré-estabelecido, um modelo manufaturário para um modelo maquinofaturário. E essas ideias liberais, eles repercutem com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, eles repercutem também na independência da América Espanhola, no Brasil também com a independência em 1822, e é mais na frente. A gente fala de Inglaterra em 1600 e pouquinho, já para 1700, século XVIII. A gente fala de independência no finalzinho do século XVIII, que é quando acontece o que? A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e algumas colônias da América também, que são influenciadas, da América Espanhola, tá, né? Porque o Brasil, são influenciadas por esse modelo francês, com foco, como a gente discutiu lá na nossa aula, pode falar do Haiti, pode falar das colônias venezuelanas, colombianas e tal, com Simão Bolívar e, e Eita, que eu esqueci o nome agora. Cara, que eu esqueci. Enfim, mas é com a imagem de Simão Bolívar. No Brasil vem em 1822, também já é um modelo pós-napoleônico, e de até retomada de um modelo monarquista na Europa. Aí a gente tem a intensificação da mão de obra, vai usar essa mão de obra cada vez mais para produzir mais, e não interessa, porque todo mundo achava na época que se você trabalhar 18 horas, você ia produzir muito, muito mesmo, então eu consegui vender bem muito, e não era. Só ficava cansado, ficava exausto, não conseguia ter uma qualidade produtiva tão alta. Trabalho infantil, trabalho idoso, trabalho escravo, quase, basicamente, e um elevado êxodo rural, como eu falei. Se teve essa questão do desemprego estrutural, tanto no campo quanto na cidade, as pessoas vão sair do campo e vão ir para a cidade. Por que eles não vão voltar para o campo? Isso apenas não faz sentido. Primeiro que o foco de investimento na época era no modelo industrial, nesse modelo de ruptura com algo pré-estabelecido. E o êxodo rural, e aí aplica-se o êxodo rural e não o êxodo urbano justamente porque estava todo mundo focando no meio urbano. Então as pessoas não saíram do êxodo, sair do campo e ir para a cidade justamente para buscar essas condições que estavam em ascensão, como se dizia na época. Certo? Bom, e aí, dando prosseguimento, a gente fala também de segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, que já não é mais o setor têxtil, e sim o setor metalúrgico e químico. Repito, setor metalúrgico e setor químico. É onde há o desenvolvimento técnico, científico e informacional de trabalho, aquela coisa que a gente falou lá na aula do Milton Santos, a partir do século XIX, aí vai um pouquinho do século XX também, mas quase finalzinho do século XIX, aí no finalzinho entrando já na terceira revolução industrial.
Aliás, no século XX entra na terceira revolução industrial. Hoje a gente vive a quarta já, mas, enfim, alguns dizem que é o final da terceira. E a gente pensa também em uma segunda explosão demográfica. Saiu de 1 bilhão de pessoas para 2 bilhões de pessoas, em um tempo muito menor do que a Revolução Industrial, a primeira, que saiu de 500 milhões para 1 bilhão. Então a população mundial tem um crescimento muito alto, muito alto. Vocês podem dar uma olhada no gráfico lá da nossa aula de dinâmicas populacionais, que está aqui no Google Classroom, e aí vocês podem ter melhor acesso a isso, sabe, esse crescimento que foi feito. É a partir desse momento que surge o sistema fordista também, porque com o sistema metalúrgico, há de se falar em produção de carros, de automóveis, que no Brasil só chegou lá na década no século XX, certo? Mas lá se fala é um sistema fordista, um sistema de produção que vai produzir mais em um menor tempo para melhor venda, estoque e esteira de produção. Eletricidade e petróleo eram focos de energia, como eu falei, tem que ter energia, mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. Produção em massa, como foi feito na primeira e foi aperfeiçoado na segunda, baseado nesse modelo fordista, tem o funcionalismo mecânico. Como assim, professor, funcionalismo mecânico? Galerinha, fazer a mesma coisa. Putz, eu vou passar aqui falando várias horas, fazendo exatamente a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. O filme do Charlie Chaplin, cara, fica passando 20 minutos apertando parafuso, 20 minutos. Para, aperta, 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 aperta. É comédia, mas fazendo uma crítica a esse funcionalismo mecânico que aconteceu na segunda Revolução Industrial. Na primeira também, mas o foco da primeira é mais nas questões de elevadas cargas de trabalho, horários de trabalho, sem condições trabalhistas, locais insalubres. A segunda já é um pouco menos insalubre, mas é um funcionalismo mecânico. E a gente fala também da separação entre concepção, a ideia, e a execução. Quem é o dono da mão de obra e quem faz o produto. Quem faz o produto, ele executa, né, a coisa, vai lá e faz a tarefa, e a concepção é quem é o dono. Então, é quem vai elaborar a indústria, quem vai elaborar, quem vai pagar os custos de produção, quem vai organizar tudo. Certo? É algo que a gente já tem lá no finalzinho da primeira Revolução Industrial, que é muito mais inserido aqui na segunda, e é justamente esse ponto que o Marx ele cai em cima com crítica. Mas que o Marx é do século XIX, então faz muito sentido essa discussão. E a gente fala também de um trabalho especializado. Especializado que cada um vai ter sua função e vai ficar lá fazendo a mesma função, fragmentado, é muito dividido, então eu vou fazer a minha função nesse local, tem outro cara fazendo outra função lá do outro lado, outro cara fazendo lá na frente e tal. Não qualificado, porque a pessoa não é produção, não importa se é bom. Não tem qualificação de apertar parafuso, você vai só apertar, aprender a apertar, pronto. Não tem qualificação. Intenso, porque é o dia todo fazendo a mesma coisa, rotineiro, como eu falei, insalubre e hierarquizado. É diretor da fábrica, é diretor da fábrica. Trabalhador, trabalhador. Acabou. Não tem ascensão. Como subir. O cara que é dono, que é diretor e tal, ele vai contratar alguém que é da família dele, que é conhecido, amigo e tal, mas não um trabalhador escravo dele, não. Insalubre, mas é menos insalubre do que o da primeira Revolução Industrial, mas ainda é insalubre. Certo? Bom, e aí a gente fala também da terceira Revolução Industrial. Que aí eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente já está com 50 minutos de vídeo. E, enfim, meu tempo de gravar são 45, já estão mais de 50. Eu deixo aqui um agradecimento, né? Peço perdão mais uma vez por ter falado muito rápido, mas como tá no YouTube, vocês conseguem deixar em uma velocidade mais devagar, anotar bem direitinho e reassistir. Eu espero que esteja todo mundo bem, espero que estejam gostando do nosso conteúdo. Como eu falei, estamos fazendo um esforço para conseguir gravar aula toda semana e gravar aula, fazer apostila, tarefa. E eu realmente espero que vocês estejam gostando e tenham gostado do simulado agora, desse final de semana. Né, eu fiz isso com muito carinho também. Foram questões assim bem gerais, consegui pegar alguns assuntos. E até a próxima semana. Mais um vídeo, mais um conteúdo. Tá certo, galera? Tirar aqui. Um abraço a todos, um bom descanso, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.